Então, boa tarde, pessoal. Muito prazer. Muito obrigada pelo convite, principalmente por esse espaço para falar de uma coisa que eu gosto muito. Então, eu espero que vocês gostem também e que a gente consiga fazer uma troca bem bacana aqui. Agradeço a Daniela, né, pelo convite, pelo carinho. E, bom, eu estou à disposição. Eu acho que a gente pode fazer uma coisa mais informal, se alguém quiser, no meio da minha fala, interromper para fazer uma pergunta e tal, fiquem à vontade, um comentário. Acho que fica mais interativo, assim, né? Quando é presencial, acho que fica mais fácil essa interação, mas virtualmente as coisas são mais complicadas, né? Infelizmente. Então, eu quero hoje conversar com vocês para resolver uma questão que é essa pergunta muito simples, né? E aí, crocodilianos, eles são fósseis vivos, né? E nessa fala, né, o meu intuito é trazer um pouco para vocês tudo isso que foi lido aí no meu currículo, né? Um pouco de ciência e um pouco de crocodilos, né? Que são minhas áreas de estudo principais. Então, vamos ver, né? Atualmente, até alguns anos atrás, a gente tinha registrado para o nosso período atual, né, o Holoceno, 24 espécies de crocodilianos, né, que seriam esses aqui da fotinha. Então, essas seriam as espécies que existem atualmente no mundo, né, e que a gente coexiste com eles. Só que, literalmente, da última década para cá, esse número tem aumentado, potencialmente chegando a 32 espécies e mais potencialmente ainda além desse valor, decorrente de uma série de trabalhos, não só moleculares, como morfológicos e tudo mais, que vem sendo feito com os crocodilianos viventes, mostrando, né, que durante muito tempo a gente tem menosprezado, eu acho que essa é a melhor palavra, a gente tem menosprezado a existência desses animais e superestimado o conhecimento que a gente tinha sobre eles. E agora que a gente tem mais pessoas estudando esse grupo, tanto pela paleontologia quanto pela neontologia, a gente tem observado que o nosso conhecimento sobre eles ainda é muito escasso, muito diferente do que a gente pensava algumas décadas atrás. E, bom, basicamente, esses crocodilianos atuais, eles têm uma distribuição tropical e subtropical ali, né? E esses animais estão distribuídos praticamente em todos os continentes, não estando presente nem na Europa e nem na Antártica, né, atualmente, mas havendo registro fóssil em todos os continentes do mundo. Então, pelo menos em termos de fósseis, esses animais já estiveram em vários lugares em momentos diferentes. Então, eles são animais mais bem adaptados a ambientes úmidos, mais quentes, mas a gente tem exceções, né, como aquelas espécies da África que conseguem sobreviver a regiões mais áridas. A gente tem os alligators, né, tanto os da China quanto os da América do Norte, que conseguem sobreviver aos invernos nevados, né, com estratégias muito interessantes de comportamentais, né, para não morrerem com a queda de temperatura, uma vez que são animais ectotérmicos, né. E, bom, então são animais que têm uma distribuição muito ampla, apesar de certas limitações, né, fisiológicas que existem, né. Vale notar que a gente tem nessas manchas azuis, né, a distribuição de espécies por ambientes marinhos, né? Então a gente tem para essa região da Austrália o crocodilos porosos, né, que é o crocodilo de água salgada, o nome popular dele, que é o nosso atual maior nadador, né? Ele literalmente ocorre na Austrália e na Índia, né? Então é um animal que tem uma capacidade de dispersão pelo mar gigantesca e adaptações para resistir ao dano, né, que o ambiente hipersalino causa à fisiologia dos vertebrados, né? E aqui a gente tem algumas espécies de crocodilianos, como crocodilos americanos e alguns caimãs, que também são capazes de fazer algumas incursões marinhas mais curtas.
esses animais são tão importantes, né, para os nossos ecossistemas, né, que o maior predador atual da América do Sul é um crocodilo, que é o crocodilo do Orinoco, né, que é o crocodilos intermédios, que é do Orinoco, né, ali da região da Venezuela. Aqui na América do Sul e no Brasil, a gente tem a maior diversidade de crocodilianos viventes, com 6 espécies de jacarés, né, mais o crocodilos, né? Então, o Brasil e a Colômbia são os países do mundo que têm a maior diversidade de crocodilianos atualmente. E o Brasil, no caso, tem, então, esses 3 gêneros, né, o Melanosuchus, o caimã e o Paleosuchus, e essas são as espécies, o jacaré-açu, jacaré de papo amarelo, o jacaré-tinga, o jacaré do Pantanal e os jacarés anão e o coroa. E essa é a distribuição desses animais, né? E notem que nessa região aqui de Rondônia, né? Nessa região amazônica de Rondônia, a gente basicamente tem uma interseção, né? De praticamente todas as espécies de crocodilianos. Tudo bem que talvez atualmente, decorrente da degradação e da extinção local de várias espécies, a gente possa não ter todas as espécies coexistindo nessa região, mas potencialmente a gente teria uma região na Amazônia que teria esse overlap aí de 6 espécies de crocodilianos, o que seria uma ocorrência muito interessante, né? Tá, então isso são os crocodilianos, o que a gente sabe muito resumidamente sobre eles atualmente, né? Só que para a gente, então, responder a pergunta, a gente precisa entender o que é um fóssil vivo, né? Felizmente ou não, a gente não vive no mundo do Pokémon, em que a gente tem uma tecnologia que pega um fóssil e revive ele, né? Então, a gente não é capaz de fazer isso, então, fóssil vivo não é literalmente um fóssil ressuscitado. Então, o que é, né? Então, os primeiros usos, né, de fóssil vivo, pelo menos até onde me consta, eles vêm na forma de espécies que eram conhecidas primeiro como fósseis, mas que depois foram descobertas como sendo ainda animais viventes. Então, a gente tem o famoso caso dos selacantos, que eram amplamente conhecidos pelo registro fossilífero e que só em 1940 e pouco, se não me engano, foi descoberto que esses animais ainda existiam ali na região do sul da África, próximo a Madagascar. E a gente tem um caso brasileiro, né, que foi descrito pelo paleontólogo Peter Lund, que descreveu através de fósseis a espécie do cachorro-vinagre e que depois foi reconhecida que essa espécie ainda existia pelo Cerrado, pela Amazônia, uma distribuição bem ampla, né? Então, esses poderiam, então, ser exemplos de fósseis vivos, né? Animais que a gente conhece do registro fóssil, mas que ainda estão vivas. Uma outra visão de fóssil vivo, e eu acho que essa é a mais popular e provavelmente a que a maioria das pessoas aqui carregam dentro de si, seriam de animais que existem nos dias de hoje e que os seus fósseis seriam muito parecidos com elas. Então, quando a gente pega uma pessoa que não é especialista em crocodilianos e vê os deinosuchus que habitaram junto com os dinossauros lá na América do Norte, vê o Voyai robustus que habitou ali a Madagascar há alguns milhões de anos atrás, e vê os nossos crocodilianos atuais, a gente, é tudo igual, então é tudo o mesmo bicho praticamente, é tudo uma linhagem de animais que está viva até hoje, né? Então, isso seria os fósseis vivos, né? Seriam animais que pouco ou não se modificaram ao longo do tempo. Só que notem que é muito importante o destaque que eu dei, né, sobre o fato das pessoas que geralmente têm essa visão serem não especialistas nos grupos, né? Então, isso carrega um pouco de ignorância no sentido de falta de conhecimento sobre esses animais que nos fazem chegar a essas conclusões equivocadas de que eles seriam a mesma coisa, que não mudou e essa continuidade que não existe. E aí, para a gente, então, entender também, além dessas duas definições de fósseis vivos, a gente precisa entender um pouco de evolução, né? E evolução, ou evoluções, né?
ela é um termo infeliz, que foi uma adaptação muito posterior às primeiras obras do Darwin, muito posterior às discussões acerca de evolução, que foi um termo que sumarizava a ideia da transformação dos organismos, né? E aí a gente raptou, né, coadaptou uma palavra que tinha uma noção de transformação progressiva, ou seja, evoluir na língua tradicional, né, o valor semântico tradicional da palavra evoluir, ela implica em progressão, em melhora continuada, mas essa palavra foi adaptada para a biologia para representar as mudanças evolutivas, né? As modificações que nós observamos nos organismos, perdendo então essa nuance de progressividade, embora algumas pessoas ainda confundam essas questões, né? Então, por evolução, eu gosto de dizer que a gente está resumindo em uma palavra duas teorias, pelo menos, que são a teoria da descendência com modificação, em que a gente, por meio dessa teoria, explica, né, o como, o porquê e o que acontece, né, que os nossos descendentes são ligeiramente diferentes dos progenitores, né? Então, a prole é sempre ligeiramente diferente dos progenitores. E isso vale, inclusive, para organismos de reprodução assexuada, né? Com uma menor taxa de variabilidade entre o progenitor e a prole. E isso é potencializado nos organismos de reprodução sexuada que fazem o crossover, né? Então, isso faz com que a prole tenha potencialmente genes ou uma combinação gênica que nenhum dos progenitores tem, decorrente justamente dessas potencializações de modificações para que a prole sempre seja o mais distinta possível de seus progenitores. E a gente tem a outra teoria que estaria dentro dessa palavra evolução, seria a de ancestralidade em comum, que seria a potencialização, de certa forma, da descendência com modificação. E é graças à ancestralidade em comum que a gente é capaz de explicar as similaridades compartilhadas entre os organismos. Então, a ancestralidade em comum como teoria, ela garante que a existência de similaridades entre organismos diferentes é potencialmente melhor explicada pelo compartilhamento de um ancestral que possuía ou originou tal característica através das descendências com modificação e que elas foram herdadas e fixadas nas suas proles, né, nas suas descendências, né? Então, isso seria muito resumidamente o que a gente entende, né, muito resumidamente sobre evolução. Mas aí, como a evolução ocorre, né? E aí a gente tem a seleção natural, darwiniana mesmo, né? De que organismos que possuem um melhor fitness, né? Ou seja, características adaptativas que permitem que elas sobrevivam e usufruam melhor do ambiente em que elas vivem e, consequentemente, possuam um melhor valor reprodutivo, um melhor sucesso reprodutivo, vão passar essas adaptabilidades, né? Essas características que geram essa vantagem para frente e vai gerar uma espécie de uniformização. Então, a seleção natural, desde que ela seja uma força contínua, então, por exemplo, nesse exemplo dos coelhos, né? Desde que sempre seja a mesma águia que prede da mesma forma, a tendência é que gere uma uniformização na população por causa dos impactos que a águia tem na população e por causa da vantagem reprodutiva que esses animais que não são predados por ela geram. Só que, obviamente, esse não é o único fator, senão a tendência evolutiva era que a gente visse animais cada vez mais parecidos desde que o ambiente não mudasse, né? Obviamente que se o ambiente muda, os fatores de seleção mudam e isso muda as características que estão melhores adaptadas a esse ambiente. E aí, então, a gente tem o outro lado da moeda, né, que seria a deriva genética, né, que vai justamente gerar e potencializar a diversificação das linhagens, por meio das mutações, por meio de efeitos aleatórios, por meio de extinções, de dispersões, em que
a diversidade dos organismos vai ser potencializada e vai gerar um efeito de diversificação, né, de modificação. Então, a evolução, né, enquanto um mecanismo gerador da evolução, ela tem uma força que uniformiza e uma força que dispariza as entidades, né? E, obviamente, então, a gente está nesse meio termo evolutivo em todo o contexto que a gente está discutindo. Óbvio que existem outros fatores, óbvio que esses fatores não são tão simples, né, quanto a gente carrega, né, numa explicação de uma palestra assim, mas a noção básica é mais ou menos essa, né? Então, a gente teria dois mecanismos principais produtores desses fatores evolutivos, né? E aí, a gente chega, então, num artigo feito por autores brasileiros, né, que defendem, né, que explicam o porquê um fóssil vivo não pode existir, usando uma abordagem filogenética. E aí, o argumento deles é que, para um fóssil vivo existir, segundo aquele segundo parâmetro de fóssil vivo, né, que seria uma linhagem que não se modifica ao longo do tempo, você teria que ter um ramo terminal, que seria uma espécie, e um ancestral que fosse a mesma espécie, ou algo nesse sentido, denotando que o animal não se modificou e nada, né, e continuou sendo a mesma coisa. E a própria sistemática filogenética, ou cladismo, ela nos impede de ter essa interpretação. Por quê? Porque todo organismo, seja ele um animal vivente ou um animal fóssil, ele necessariamente entra nas nossas interpretações evolutivas por meio dos métodos de sistemática filogenética como ramos terminais que nós precisamos explicar por meio dos processos evolutivos. Então, nesse contexto, não seria possível, né, refletir a noção de fóssil vivo num contexto evolutivo. Só que aí, por exemplo, a gente teve a galera o Niles e o Gold, né, que defendiam bastante, né, essa visão de fóssil vivo por meio do pontualismo, né, Ai, fugiu o nome. Desculpa. Do equilíbrio pontuado. O equilíbrio pontuado, né, inclusive nesse livro, Models in Paleontology, eles têm vários artigos que usam o termo fóssil vivo justamente para argumentar o ponto deles. Para quem não conhece, né, essa visão da esquerda é a visão evolutiva tradicional, vamos dizer assim, né, em que os organismos estão se modificando sucessivamente ao longo do tempo e que essas modificações eventualmente se acumulam e a gente as explica propondo uma nova espécie para elas. Já para o equilíbrio pontuado, você teria aqui nessa ilustração, no eixo horizontal, as variações morfológicas e no eixo vertical, o tempo, né? Então, notem que todas essas barras pretas aqui para as verticais, elas são períodos de estabilidade. Então, por exemplo, você nessa visão teria um crocodilo aqui que não mudou até aqui. E isso faria dele um fóssil vivo. E que você teria esses momentos bem breves e rápidos de modificações que gerariam novos equilíbrios. Então, essa é a visão do equilíbrio pontuado, em contraste com a visão gradualista darwiniana, né? Então, muito do que a gente entende sobre fóssil vivo e propaga sobre o fóssil vivo decorre dessa ideia do equilíbrio pontuado. Só que hoje em dia, a gente tem uma noção melhor de que, na verdade, a gente tem, novamente, né, um meio termo entre essas duas teorias gradualistas e o equilíbrio pontuado, em que a gente teria, né, os períodos de equilíbrio, só que note, esses períodos de equilíbrio, eles não são contínuos, eles não são estáveis, por causa, principalmente, dos fatores epigenéticos, por causa de fatores da deriva genética, e a própria mudança dos ambientes que geram forças diferentes da seleção natural. Então, esse equilíbrio, ele é entre aspas, porque ele não existe. Os organismos estão se modificando, até por uma própria necessidade da evolução, pegando a teoria da descendência com modificação. Então, necessariamente, a nossa prole é diferente da gente. Então, esse equilíbrio, ele é ilusório. O que a gente entende hoje em dia é que a gente tem momentos de maior e rápida transformação, seguidos por momentos de transformações pequenas. O
que algumas pessoas, né, gostam de chamar de macroevolução e microevolução, que seriam as evoluções acontecendo dentro da espécie e as modificações, né, acontecendo entre as espécies, né? E aí você não teria equilíbrio e nem êxtase, né, porque essa é uma palavra que eles usavam, em nenhum momento desse processo evolutivo. Portanto, é mais um argumento de que você não teria fósseis vivos no contexto, né, de um animal estável até os dias de hoje. E aí a gente tem, então, nessa visão aqui de um trabalho mais atualizado, trazendo as relações hologenéticas do Henning, atualizando elas, né, a gente tem justamente essa discussão de como essa estabilidade é ilusória, né? De como, em vários níveis, desde o ontogenético, específico, tocogenético, intraespecífico e específico e filogenético, as coisas estão modificando. E essas divisões, elas são divisões explanatórias. Por quê? Porque em cada contexto de modificação que a gente observa entre os organismos em diferentes momentos, elas precisam ser explicadas por conjuntos teóricos diferentes. Então, uma explicação de uma similaridade compartilhada entre duas espécies de grupos completamente distintos, ela é uma explicação diferente da explicação que a gente dá para uma diferença ontogenética entre o mesmo organismo. E aqui eu trago um trabalho mais atual do ano passado, essa visão estável dos fósseis, né? E corroborando com isso, né, essa questão das espécies críticas, eu não concordo muito com essa palavra, mas essas espécies críticas atuais que a gente tem reconhecendo. Eu caí? Eu tô aqui? Voltou, Lúcia. Voltou? Aqui. Não, caiu não. Então, a gente entende hoje em dia, né, que essa visão que a gente tinha de fóssil vivo, ela vem, então, muito dessa visão do equilíbrio pontuado, mas também de uma ignorância que a gente tem dos grupos. Então, à medida que a gente se especializa, né, em uma linhagem, a gente é capaz de reconhecer o quanto essa linhagem se modificou ao longo do tempo e o quanto a gente não foi capaz de observar nenhum momento de estabilidade, de êxtase. Então, para ilustrar um pouco melhor esse contexto do porquê os crocodilianos não seriam fósseis vivos, eu vou contar muito rapidamente a evolução deles. Então, assim, os crocodiliformes, né, ou melhor, os Pseudossuchia, que são uma linhagem de arcossauros, eles têm uma diversidade gigantesca que acontece lá desde o Triássico, e até um pouco antes, na verdade, né? E esses animais, eles ocuparam diferentes ambientes. Então, você tem Pseudossuchia terrestre, aquático de água doce, aquático marinho, terrestre, semiaquático, só faltou voar. Mas eles se adaptaram a vários ambientes, e de formas diferentes. Então, você tem aquático generalista, aquático piscívoro, terrestre onívoro, terrestre carnívoro, e não só, então, ocuparam diferentes ambientes e exerceram diferentes funções ecológicas, como, inclusive, algumas linhagens convergiram para ambientes de grupos de Pseudossuchia que já foram extintos. Então, você tem a reconquista do ambiente terrestre como predador de topo umas 4, 5 vezes na evolução deles, por grupos diferentes. Os ambientes semiaquáticos, idem, que a gente observa nas espécies atuais, outros grupos já tinham experimentado isso. Então, ao contrário, a gente não tem estabilidade, a gente tem um grupo extremamente dinâmico e que se modificou muito ao longo do tempo. O que acontece é que, externamente, a gente tem a ilusão de que esses animais ainda são muito parecidos. Só que nem externamente eles são. E aí entra a questão da nossa ignorância sobre os animais, né? Então, aqui, por exemplo, para mostrar um breve esboço da evolução desses animais, né? Então, aqui a gente tem os crocodilomorfa, né? Cada cor aqui é um ambiente diferente. E só aqui
nesse grupinho aqui é a linhagem dos crocodilianos atuais. Então, olha como os grupos próximos conquistaram os ambientes marinhos, como outras linhagens conquistaram ambientes terrestres, e olha essa linha temporal, né? São animais que estão se modificando há milhares, milhões de anos. E, inclusive, quando você pega estudos mais próximos, né, aos animais viventes, então aqui, por exemplo, você tem todos os jacarés, né, os caimão, melanosucos e os paleosucos, você vê que na própria linhagem deles tinha muita diferença. Então, por exemplo, o Purosaurus, né, que é o maior crocodiliano que a gente tem conhecimento do mundo, ele é muito intimamente relacionado à evolução que deu das linhagens que deu origem aos jacarés atuais, aos caimã. Então, olha isso, um animal gigantesco, não dá para falar que é um fóssil vivo, que o caimão é um fóssil vivo do Purosaurus. A gente tem ainda o Acressucus, que é uma espécie relacionada à evolução dos Purosaurus, que é um animal que tinha cornos, é uma coisa que você não vê em caimã mais. E fora as outras linhagens, né? Então, e isso eu estou falando de poucos milhões de anos. Imagina quando você cada vez mais amplia essa escala temporal. Então, o que a gente não pode esquecer é que quando a gente está pegando um cladograma, a gente está olhando os ramos, né? Os ramos terminais são espécies. E as espécies, elas são hipóteses. E dentro das hipóteses de espécies, a gente não pode esquecer que tem outros níveis de hipóteses. As hipóteses intraespecíficas, topogenéticas, ontogenéticas. E esses ramos que conectam essas hipóteses de espécies são hipóteses filogenéticas, que vão justamente explicar a origem e fixação das similaridades que são compartilhadas por esses organismos, denotando, né, ilustrando todos os acúmulos de modificações que essas linhagens foram acumulando e desenvolvendo ao longo do tempo. Então, por exemplo, a gente chamar um crocodiliano atual de fóssil vivo nesse segundo sentido que eu falei, né, é um desaforo com animais que são um ápice evolutivo da sua linhagem, que são animais que são simpáticos, que são engenhosos, inclusive existindo uma discussão se eles usam ou não ferramentas na predação, que têm cuidado parental, são capazes de escalar, são capazes de correr, e tudo isso a gente muitas vezes nem sabe, porque a gente só pensa neles como animais lagartões pré-históricos. E não é bem isso. Todos esses animais que vocês estão vendo aqui, as linhagens deles realmente começaram a evoluir na época dos dinossauros, lá no Cretáceo, há 60 e tantos milhões de anos atrás. Mas, para você, por exemplo, pegar um caimã e um crocodilo, as linhagens deles estão evoluindo separadamente há 65, 70 milhões de anos atrás. Então, embora existam muitas similaridades compartilhadas por simples isomorfias mesmo, eles não são as mesmas linhagens. E são completamente diferentes, inclusive em comportamento e tudo mais. Então, a gente acaba simplificando muito coisas por causa de ignorância. Só para encerrar, né, esse artigo que saiu ano passado também, falando da importância ecológica dos crocodilianos, né, a conclusão que eles chegam muito resumidamente, é um trabalho que vale a pena ler, é um pouco grande, é um pouco denso, mas ele traz justamente que a gente não sabe quase nada dos crocodilianos atuais acerca da ecologia deles, então a gente não consegue saber efetivamente qual o impacto ambiental desses animais na atualidade, e a gente sabe muito menos sobre o impacto que nós, enquanto humanidade, poluição, desmatamento, está gerando nesses animais. Então, como a gente pode ter tanta certeza sobre uma linhagem de organismos tão bonita, se a gente sequer tem conhecimento suficiente sobre essa linhagem? Então, os crocodilianos é só um exemplo. A gente tem várias outras linhagens de organismos que passam por esse processo de preconceito por parte dos próprios cientistas. Então, a gente não pode esquecer que a ciência ela é feita por seres humanos e que nós, seres humanos, enviesamos, né, os trabalhos que a gente faz, quer a gente queira ou não. E esse é uma ilustração, né, e o próprio linguajar de fóssil vivo é uma discussão que a gente pode trazer acerca desses vieses de ignorância e tudo mais que a gente pode trazer sobre diferentes grupos. Então, eu queria agradecer a todo mundo e o convite, espero que vocês tenham gostado e estou às ordens aí para quem tiver dúvidas ou quiser discutir alguma coisa.